Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Renato aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais. E como vocês sabem, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão das pessoas com deficiência. E o nosso vídeo de hoje é voltado para essa pergunta: como desenvolver pessoas com deficiência no seu protagonismo dentro da empresa? É uma questão que chega muito para a gente aqui, e eu aqui complemento agora dentro do vídeo, né, fazendo uma outra pergunta. Será? Então, vou me fazer entender melhor aqui e dividir esse assunto com vocês. Muitos dos nossos clientes, das nossas empresas parceiras, né, mostram essa preocupação legítima em cuidar do desenvolvimento, do aprendizado, da inclusão das pessoas com deficiência, cada vez mais de uma forma efetiva para que essas pessoas se desenvolvam realmente dentro das suas atividades e tenham oportunidade de crescimento, né? Então, essa é uma questão bastante recorrente, e o que a gente percebe no bate-papo aqui com os nossos colegas, as nossas colegas, né, as pessoas que estão sempre com a gente aqui, é que essa questão, muitas vezes, ela pode ser uma falsa questão. E como o nosso papel aqui é sempre um papel de elucidar, de compartilhar com vocês e também evitar que muitas vezes a gente caia em algumas armadilhas, né? Essa pergunta, ela pode ser importante, e ela é importante, mas nem sempre ela estará, de fato, linkada com a sua empresa, com o seu processo de inclusão. Por que é que eu estou dizendo isso, né? Quando a gente fala sobre inclusão de pessoas com deficiência, recrutamento e seleção, e tudo isso que está envolvido para que essas pessoas de fato assumam as suas oportunidades dentro da nossa casa, dentro das nossas empresas, né? A gente tem esse processo que é o processo que todas as pessoas passam. As pessoas elas identificam a sua empresa, a oportunidade chega para elas. Elas mostram interesse, mandam um currículo, esse currículo vai chegar até você, até o setor de RH, e ali vai acontecer uma análise técnica, e todos aqueles e aquelas que de fato estão em condições de concorrer pelas vagas são as pessoas que vão ser chamadas, algumas serão eliminadas logo de início, outras pessoas vão participar de uma entrevista, e algumas pessoas vão de fato ser selecionadas. Quando nós estamos falando de pessoas com deficiência, os processos podem e devem seguir os mesmos passos. E aqui nós temos que tomar um certo cuidado com os nossos vieses inconscientes. Não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela está diretamente mais ou menos apta ou capacitada para aquela oportunidade, para aquela vaga. A deficiência por si só, ela não é competência e nem habilidade para oportunidade de trabalho nenhuma. O laudo da pessoa, independente do CID que tenha, independente da deficiência que esse laudo caracterize, né? O laudo não traz informação nenhuma sobre a vida profissional desse candidato, dessa candidata. Essa informação ou essas informações, elas estão no currículo. E muitas vezes a gente, né, com a preocupação, com o cuidado, a gente pode antecipadamente até colocar de lado ou excluir pessoas que têm algum tipo de deficiência que na nossa opinião, na nossa percepção, no nosso senso comum, só por ter aquela deficiência, elas não estejam ou não estarão aptas, talvez, para aquela oportunidade. Mas o que a prática nos mostra é exatamente o contrário. Nós aqui, enquanto oportunidades especiais, cada vez mais recebemos currículos de pessoas com as mais diferentes deficiências, para trabalhar nas mais diversas oportunidades, nos mais diversos segmentos. Então, muitas vezes as empresas, elas têm, hoje um pouco menos, mas isso acontecia até bem mais antigamente, né?
das empresas chamarem até aqueles que foram contratados, aquelas que foram contratadas, mas primeiro essas pessoas teriam que participar de um programa para que elas recebam esse treinamento para entender um pouco melhor a marca da empresa, para entender um pouco melhor os processos ali dentro, de como as coisas vão acontecer. E nós percebemos com o tempo que muitas vezes esse processo de treinamento antecipado voltado para as pessoas com deficiência, ele não era necessário, salvo algumas vezes em que havia também um treinamento específico de algum software para pessoa com deficiência, ou então quando assim tinha o uso de alguma ferramenta que era uma ferramenta muito específica e alguma instituição tinha esse conhecimento, então iria capacitar as pessoas primeiro naquele software, para depois elas usarem aquele software dentro da empresa. Mas a gente lembra, né, eu lembro muito bem, que essas exceções, elas eram de fato exceções. Na maioria das vezes, as pessoas acabavam indo para um curso de formação que, na prática, não fazia muito sentido. A maioria já estava muito apta para começar diretamente nas funções como os colaboradores e colaboradoras sem deficiência faziam. Então, essa preocupação em desenvolver, em ter essa cultura inclusiva, a gente deve, né, a gente pode gastar muito mais essa energia, uma vez as pessoas dentro com a gente pode gastar essa energia assim, nas preocupações se os nossos sistemas internos aqui estão acessíveis, se a nossa divulgação interna, se o nosso marketing, a nossa intranet, né, como a gente fala, se ela está acessível para uma pessoa com deficiência visual, para uma pessoa com deficiência auditiva, para uma pessoa que tem deficiência intelectual, e como que a gente consegue, na grande maioria das vezes, ter esse termômetro, essa percepção? É com o uso das próprias pessoas com deficiência no dia a dia, no nosso sistema. Porque aí as pessoas, elas vão com o uso, né, com o dia a dia, elas vão mostrando para a gente tudo aquilo que vai muito bem, que está acessível. Muitas vezes a gente percebe que o nosso sistema, os nossos procedimentos, muitas vezes já contemplam até acessibilidade para a maioria das pessoas, e muitas vezes, quando nós temos alguma barreira, seja essa barreira de tecnologia, ou seja uma barreira de comunicação ali no sistema, ou às vezes um curso que eu estou oferecendo para todos os colaboradores e aquele curso não está chegando, não está acessível 100% para as pessoas com deficiência, é nesse momento que eu começo a perceber. Então, o dia a dia das pessoas com deficiência, ele acaba sendo, assim, um dia a dia muito orgânico, muito dinâmico. E como eu sempre falo, é nesse momento que nós vamos aprendendo muito sobre as pessoas com deficiência e mais até sobre cada tipo de deficiência, né? E os processos de inclusão, quando a gente precisa adaptar algum posto de trabalho, né? Na maioria das vezes, essas adaptações são pequenas adaptações, médias adaptações, o que também desconstrói um pouco aquela ideia de que para ter pessoas com deficiência trabalhando com a gente, nós temos primeiro que verificar se tudo está acessível, né? A nossa parte arquitetônica, o nosso sistema, a fachada da nossa empresa, os nossos setores ali em que as pessoas vão circular, né? E se a gente espera tudo estar acessível, a gente não começa a contratar nunca, né? Então, não. As pessoas com deficiência participando de maneira efetiva é sempre uma maneira muito legal da gente entender e até agilizar todo esse processo, né? Eu, enquanto pessoa com deficiência, e eu tenho mais de 30 anos, né, sendo uma pessoa cega, eu lembro de muitos e muitos casos de pessoas com deficiência que até demoraram um pouco para ter, de fato, dentro da empresa, aquela oportunidade que elas tinham toda a competência, né, para assumir, porque às vezes, ou na maioria das vezes, as dúvidas vinham dos outros.
A pessoa com deficiência tinha um excelente currículo, estava ali muitas vezes super apta, né? Mas por conta de uma certa resistência, ou da liderança, ou do gestor direto, ou muitas vezes do RH em oferecer também para as pessoas com deficiência determinadas oportunidades, isso acabava sendo protelado. E acaba sendo também bastante negativo, gente, porque isso, de certa forma, acaba desmotivando aquelas pessoas com deficiência que, além de estarem aptas, né, são pessoas que estudaram, que trabalharam, e que querem mais trabalho, que, como todo mundo, querem crescer na profissão. E as pessoas com deficiência, não vamos esquecer, né? Muitas vezes elas acabam assumindo uma oportunidade dentro de uma empresa que é uma oportunidade secundária para ela. Ela está de olho, ela está ali mirando em uma oportunidade que não é aquela que ela está nesse momento, porque todo mundo precisa pagar conta, todo mundo tem as suas dificuldades, independente de ter dificuldade ou não, pessoa com deficiência também é pai de família, mãe de família. Então, as pessoas precisam trabalhar, e com as pessoas com deficiência isso não é diferente. Então, cabe muito, e o resultado sempre assim é muito satisfatório, quando a gente olha para dentro de casa, olha para dentro da nossa empresa, todas aquelas pessoas com deficiência que já estão com a gente. Será que dentro de casa eu tenho alguém que já esteja apto para assumir aquela vaga? Porque essa é uma outra coisa que acontece. A oportunidade vem, mas as empresas acabam pensando em pessoas com deficiência para cargos e oportunidades mais iniciais, mais de porta de entrada, ou mais de estágio, ou mais do jovem aprendiz. E tudo bem, né? A maioria das oportunidades para todo mundo são as portas de entrada, são os cargos operacionais. A questão é que nós não podemos pensar apenas essas oportunidades para as pessoas com deficiência. Eu também preciso enxergar uma pessoa que tem deficiência num cargo de coordenação, de liderança, de chefia, né? Porque isso acaba, inclusive, motivando outras pessoas com deficiência que chegam e sabem que ali, se elas trabalharem bastante, como aquela outra que já está em uma outra posição, elas também podem ter, né, essa oportunidade. Então, isso tudo é muito importante. Então, pessoal, voltando no nosso título, né? Como que a gente desenvolve a pessoa com deficiência? Como que a gente cuida do protagonismo das pessoas com deficiência? Como que a gente, de fato, inclui as pessoas com deficiência? É olhando muito se tudo aquilo que eu estou fazendo está indo na direção de fato disso que eu quero. Eu não posso pensar em pessoas com deficiência como única e exclusivamente pessoas com deficiência. Nós podemos, né, ter vagas direcionadas, vagas exclusivas, vagas afirmativas para as pessoas com deficiência, mas uma coisa que não existe é vaga de deficiente, né? Então, eu fico aqui e coloco essa reflexão para vocês. Mais uma vez, foi um grande prazer gravar aqui essa mensagem, né? E eu espero que tenha sido, no mínimo, interessante para vocês. Um grande abraço e até a próxima.